vamos começar a 6ª aula da disciplina de saúde no trabalho do curso de reciclagem e vamos continuar o assunto agravos relacionados ao trabalho. E vamos começar com as intoxicações exógenas. Bem, um caso suspeito de intoxicação exógena ocorre quando o indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas como agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos, higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos, também bebidas, apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis. Dentre as substâncias que podem causar intoxicações exógenas, temos os agrotóxicos, que são conhecidos por diversos nomes, como praguicidas, pesticidas, agrotóxicos, defensivos agrícolas, venenos, biocidas. Esses produtos, em vista da sua toxicidade, provocam grandes danos à saúde humana e ao meio ambiente. Por isso, seu uso deve ser desestimulado, o que é possível a partir da utilização de outras tecnologias ambientalmente mais saudáveis. Os agrotóxicos são classificados quanto aos tipos de organismos que controlam, quanto à toxicidade das substâncias e também ao grupo químico ao qual pertence. Vamos falar sobre os tipos de organismos que controlam e também sobre a toxicidade. Vamos começar quanto aos tipos de organismos que controlam. Inseticidas, bactericidas ou bacteriostáticos, termos que se referem à especificidade do agrotóxico em relação aos tipos de pragas ou doenças. Quanto ao grau de toxicidade, a classificação adotada é aquela preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que distingue os agrotóxicos em classes de 1 a 4, sendo essa classificação utilizada na definição da coloração das faixas nos rótulos dos produtos agrotóxicos, sendo vermelho, amarelo, azul e verde, respectivamente. A classe 1 é a faixa vermelha, o agrotóxico é extremamente tóxico. A classe 2, faixa amarela, ele é altamente tóxico. A classe 3 é a faixa azul, mediamente tóxico. E a classe 4, que é a faixa verde, agrotóxico, é considerado pouco tóxico. O benzeno também pode causar intoxicação e é denominado como intoxicação ocupacional pelo benzeno. O benzeno, por sua vez, é um líquido incolor, inflamável e com um aroma doce. Em contato com o ar, o benzeno evapora-se rapidamente. Na natureza, ele é liberado por processos naturais como o vulcanismo e as queimadas. E também observamos o benzeno em indústrias petroquímicas de refino de petróleo, companhias siderúrgicas, na gasolina, na fumaça do cigarro, na fabricação de outros compostos como plásticos, lubrificantes, borrachas, tintas, detergentes, medicamentos e nos agrotóxicos. A intoxicação pelo benzeno, ela pode ser dividida em benzenismo, quando a intoxicação é decorrente da exposição aguda ou crônica ao benzeno. Ou então, pode ser denominada como uma síndrome clínica da intoxicação pelo benzeno, em que o conjunto de sinais e sintomas ocorrem logo após a exposição ao em que o conjunto de sinais e sintomas ocorre logo após a exposição ao benzeno. O diagnóstico é clínico e epidemiológico
Ele é fundamentado na história de exposição ocupacional e na observação de sintomas e sinais clínicos. O chumbo também causa intoxicação ocupacional, é chamado de saturnismo, e o chumbo ele é encontrado praticamente em qualquer ambiente do sistema biológico, inclusive no homem. As principais fontes de contaminação ocupacional e ou ambiental são as atividades de mineração e indústria, especialmente as atividades de fundição e refino. A intoxicação pelo chumbo pode ser subdividida em aguda e crônica. As intoxicações agudas são caracterizadas por náuseas, vômitos, dores abdominais, gosto metálico na boca e fezes escuras. Já a intoxicação crônica, observa-se cefaleia, cansaço fácil, alterações de comportamento, o trabalhador fica irritado, hostil, agressivo, há uma diminuição da capacidade de controle racional. Há também alterações do estado mental, como apatia, redução de memória, alteração da habilidade psicomotora, redução da força muscular, dormência nos membros, dor e dormência de braços e pernas. Saindo agora das intoxicações, vamos para as lesões por esforços repetitivos, LER, distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, que é chamado de DORT. As LER ou DORT são, por definição, um fenômeno relacionado ao trabalho, decorrentes da utilização excessiva imposta ao sistema músculo-esquelético e da falta de tempo para recuperação. Elas caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas concomitantes, ao mesmo tempo ou não, de aparecimento lento, geralmente nos membros superiores. E esses sintomas são dor, dormência, sensação de peso e também fadiga muscular. Os fatores de risco para LER e DORT não são independentes. Eles interagem entre si e devem ser sempre analisados de uma forma integrada. Envolvem aspectos biomecânicos, sensoriais e da organização do trabalho. Por exemplo, fatores como a carga de trabalho e as pausas para o descanso podem controlar fatores de risco de frequência e intensidade. Podemos exemplificar alguns profissionais comumente acometidos por LER e DORT, como os profissionais que trabalham em setores de produção, fazendo sempre o mesmo trabalho em grandes indústrias, sempre os mesmos movimentos, cabeleireiras, manicures que sempre ficam na mesma posição durante várias horas por dia, e também dentistas. Um outro grupo de doenças que podem acometer os trabalhadores são as pneumoconioses, que são um conjunto de doenças pulmonares causadas pelo acúmulo de poeira nos pulmões e reação tecidual à presença dessas poeiras, levando a um quadro de fibrose, ou seja, o endurecimento do tecido pulmonar. Elas podem abranger os seguintes grupos: a silicose, que é uma pneumoconiose causada pela inalação de poeiras contendo sílica livre cristalina. A silicose atinge trabalhadores inseridos em diversos ramos produtivos, como indústria extrativa, mineração subterrânea ou de superfície, no beneficiamento de minerais, em cerâmicas, olarias, no jateamento de areia, em cavadores de poços e em trabalhadores responsáveis pelo polimento e limpeza de peles. A silicose é uma doença irreversível, de evolução lenta e progressiva. Sua sintomatologia inicial é bem discreta, são caracterizadas por tosse e escarros. O diagnóstico está fundamentado na história clínico-ocupacional, na investigação do local de trabalho,
no exame físico do trabalhador e pelas condições encontradas nas radiografias de tórax. Outro grupo de pneumoniose são as asbestoses, que é causada pela inalação de fibra de asbesto ou amianto. O asbesto possui uma ampla utilização industrial, principalmente na fabricação de cimento, materiais de fricção como pastilhas de freio, materiais de vedação, pisos e produtos têxteis como mantos e tecidos resistentes ao fogo. A asbestose contém um caráter progressivo e irreversível. Tem um período de latência superior a 10 anos, o que significa que ela pode se manifestar alguns anos após cessada a exposição ao asbesto ou ao amianto. Também temos as pneumonioses dos trabalhadores do carvão, que é causada pela inalação de poeiras de carvão mineral, e o seu acúmulo ocorre nos pulmões e causa uma reação dos tecidos. Como já comentamos sobre os agentes físicos e comentamos sobre o ruído, vale lembrar que o ruído é um agente físico universalmente distribuído, estando presente em praticamente todos os ramos de atividade. O surgimento dessa perda auditiva induzida por ruído está relacionado com o tempo de exposição ao agente agressor, as características físicas do ruído e a susceptibilidade individual. O surgimento da perda auditiva induzida por ruído pode ser potencializado por uma exposição concomitante à vibração. O surgimento da doença está relacionado com o tempo de exposição ao agente agressor, as características físicas do ruído e a susceptibilidade individual. A perda auditiva induzida por ruído é a diminuição gradual da acuidade auditiva decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruído no ambiente de trabalho. O diagnóstico só pode ser estabelecido por meio de um conjunto de procedimentos, que é a anamnese clínica e ocupacional, o exame físico, a avaliação audiológica e, se necessário, outros testes complementares. Tendo a perda auditiva induzida por ruído uma patologia que atinge um número cada vez maior de trabalhadores em nossa realidade e tendo em vista o prejuízo que causa ao processo de comunicação, além das implicações psicossociais que interferem e alteram a qualidade de vida do seu portador, é necessário que todos os esforços sejam feitos no sentido de evitar a sua instalação. A perda auditiva induzida por ruído é um comprometimento auditivo neurosensorial sério, que pode e deve ser prevenido. E por último, vamos falar sobre o câncer relacionado ao trabalho, que é todo câncer que surgiu ou surgirá como consequência da exposição a agentes carcinogênicos presentes no ambiente de trabalho, mesmo após a cessação da exposição. Então, esse câncer pode desenvolver após anos de exposição a agrotóxicos, amianto, sílica e também a radiação ionizante e solar. A radiação solar ou radiação ultravioleta que alcança a superfície terrestre é composta por 95% de radiação UVA e 5% de radiação UVB. Consequentemente, a radiação proveniente da superfície terrestre é amplamente composta de radiação UVA e um pequeno. Os trabalhadores que desenvolvem suas atividades ao ar livre, como agricultores, pescadores, agentes comunitários de saúde, trabalhadores de construção civil e também os que se expõem cronicamente, têm o maior risco de desenvolver um câncer de pele. Bom, pessoal, assim terminamos a disciplina, as videoaulas de saúde no trabalho do curso de reciclagem. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Ainda temos as atividades relacionadas à sexta aula. Então, muito obrigada e até mais.